As micoses ou infecções fúngicas fazem parte da vida do dermatologista como sendo um grande número de pacientes procurando, um grande percentual de atendimentos. Isso significa que boa parte da população, ao longo da vida, principalmente em situações especiais, início da adolescência e na gestação, eles vão apresentar algum tipo de micose. Então, a gente tem as micoses de pele mais comuns, acometendo principalmente áreas úmidas e que têm algum tipo de atrito, então entre os dedos do pé, que são zonas úmidas, principalmente por causa do calçado, e nas lesões das virilhas, que são zonas também que a gente abafa muito, com o uso de, muitas vezes, roupa de baixo inadequada, ou uma roupa de cima, uma calça extremamente apertada, elas vão alterar o ambiente, aumentando a umidade e a fricção, e proporcionando o aparecimento dessas lesões que são oportunistas. Essas lesões, elas não acometem qualquer paciente, elas têm um endereço certo para procurar. Então, geralmente, pacientes que têm micose, eles têm alterações que são frequentemente determinadas pela própria genética e que vai determinar o tipo de fungo. Então, uma história muito comum. Eu peguei fungo na academia, ou eu peguei fungo no banheiro da natação. Isso é muito pouco frequente, na verdade é uma exceção. A maior parte dos pacientes, eles já apresentam uma predisposição para apresentar infecção fúngica. E precisa de um momento adequado, que geralmente são as alterações da adolescência. A entrada da adolescência, ele é um período do ponto de vista imunológico muito curioso, porque a gente sempre pensa que o indivíduo cresce e a imunidade ou os elementos internos crescem na mesma proporção. Mas a imunidade, ela é bem diferente. Na criança, antes dos 10 anos, ela tem 150% da imunidade relativa de um adulto. Então, na adolescência, ocorre uma perda para ele se tornar o equivalente a 100% do adulto. E essa perda relativa da imunidade determina o aparecimento de várias lesões infecciosas. A gente vai ver que adolescente faz mais abscesso, adolescente faz mais verruga viral, adolescente faz mais micose. Então, uma fase importante. Prática de esportes, que também é muito comum no período escolar. Então a gente vai ver os adolescentes e muitas vezes eles não são orientados em casa a fazer a troca constante do tênis, a utilização da meia. A meia é importante, principalmente meia de fibra natural como algodão. Elas absorvem melhor o suor e evitam esse atrito e essa umidade, calor aumentado no local. A gente vê isso nas atividades esportivas, as que retêm suor mais que outras. Então, na verdade, a natação, ela perde, né, a umidade, ela dificilmente causa micose por si própria, então uma das que menos causa. Outras atividades como musculação, principalmente com roupa inadequada, com a utilização de roupa para perder peso, do tipo cinta ou manta para aumentar a sudorese, todas elas facilitam. Situações também relacionadas à gestação, eles alteram a microbiota, né, a antiga flora, incluindo de fungos. Existem fungos saprófitas, são fungos que são normais e participam da imunidade local da vulva e da vagina. Esse equilíbrio é alterado na gestação e isso faz que seja muito comum a candidíase, principalmente repetição na mulher adulta. Ela também é relacionada, às vezes, a microtrauma causado na mucosa vulvovaginal pela relação sexual. Isso também é um achado bastante comum de consultório dermatológico e ginecológico. E a gente pode ter mais um elemento da micose como marcador de doença interna, envolvendo alterações da imunidade, e uma das doenças mais frequentemente relacionadas ao aparecimento de micoses em diferentes locais do corpo, incluindo mucosa, cavidade oral e área vulvovaginal ou glande, no caso dos homens, é diabetes mellitus. Então é extremamente importante a gente avaliar muito bem o histórico familiar do paciente, em especial visando a procura de diabetes mellitus, e sempre avaliar, especialmente no paciente que tem um histórico de micose de repetição. Faz a infecção, trata, 1 ou 2 anos depois volta a lesão. Isso é extremamente importante, porque a micose, então, ela tem um fator genético,
que é mais importante a algumas pessoas do que outras, para aqueles motivos que a gente ainda não sabe da medicina. Ela pode fazer essa parte da adolescência que existe uma certa perda relativa da imunidade. Ela pode estar relacionada com as alterações hormonais da gestação, ou ela pode ser indicativo de doença interna, perda de imunidade ou utilização de medicamentos imunossupressores. Visto que a micose ela é extremamente particularizada, né? Cada paciente vai apresentar uma determinada forma, é extremamente importante o dermatologista ter isso em mente e avaliar o paciente e propor a ele uma melhora, um melhor tratamento, uma melhor terapêutica para aquela situação. A medicina ortomolecular e a dermatologia ortomolecular, elas vão trabalhar não só com aquela situação imediata, a infecção, e geralmente é a causa do paciente procurar o atendimento naquele momento, mas vai tentar trabalhar na prevenção, vendo sempre cada situação, se são alterações hormonais, se são alterações da adolescência, se são alterações causadas por doenças internas, justamente para propor um gerenciamento melhor daquela situação, com um melhor resultado terapêutico, uma menor quantidade de infecções no futuro e uma melhor qualidade de vida.